Um abraço para você, ouvinte, internauta, você galáctico. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro de 2017. No programa de hoje, mais uma vez ao lado do Nilson Luiz e também do Rafael Machado, e com sua participação, vamos falar sobre os triunfos de Vitória e Bahia. Finalmente, né, rapaz? Não tem tanto tempo assim, eu não lembro a última vez que a gente começa um programa com ambos os times ganhando os seus jogos, né? O Vitória ganhou fora de casa por 3-1 e o Bahia dentro de casa por 1-0. Ninguém falando, porque o Bahia arranjou um pênalti, foi garfado o Grêmio. Ema, meu amigo, cada um com seus problemas. Quando a Zorra empena lá de cá, ninguém fala nada. Então, é só alegria pro lado do Bahia e só alegria pro lado do Vitória também, né? Porque Santiago Trellis apertou ali um quadrado ali, viu, velho? Aquela caladinha ali eu conheço, ali um quadrado no velho play. Mas, além de falarmos sobre essas duas partidas, teve uma declaração forte do Daniel Nepomuceno, o presidente do Atlético Mineiro, né? Dizendo que não aceita perder para o Vitória dentro de sua casa e tal. Tomou foi 2 pau, meu irmão. 2-0 aqui no Barradão e 3-1 lá. Vai chorar na casa da Zorra, não tô nem pra você. Em Miami pra você também, viu, o Daniel Nepomuceno? Vitória só ganha fora de casa, né, meu irmão? Tá na hora de começar a ganhar dentro também, né? Barradão, pessoal, se vencer contra o Botafogo ou jogar bem, empatar, enfim, acho que contra o Sport vai dar um público bacana, tá faltando vencer. Vamos falar sobre isso, tem aí os melhores momentos de todos os jogos, desses 2 jogos, melhor dizendo, as palavras do técnico Wagner Mancini e do Maurício Cupertino, que substituiu o Preto Casagrande suspenso, tudo isso aqui dentro do programa. E sua participação, curta e compartilhe essa nossa live, beleza? Boa tarde, Nilson Machado. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Rafael Machado. Você, internauta. Uma ótima semana a você nesta segunda-feira. E o jogo do Bahia ontem, o Bahia muito aquém, né? O Bahia não fez um bom jogo. Vale o resultado. Vale o gol do Rodrigão. Para mim foi pênalti. Toca por baixo. Um lance confuso. Um lance difícil. Mas creio que o árbitro acertou. Não tenho nada com o Grêmio. O seu Renato Gaúcho está chiando. Problema dele. Ele viesse com o time principal, botou o time misto e o Bahia venceu por 1-0. Agora, em campo, o Bahia atuou muito mal. O Bahia com poucas jogadas ofensivas. No segundo tempo, o Bahia até que chegava, mas não concluía em gol. Apenas um chute do Juninho e o lance do pênalti e mais uma jogada do Mendonça no início do segundo tempo. O Bahia produzindo muito pouco, os laterais atuando de forma discreta. O Bahia perde o Lucas e o Eduardo para o próximo jogo, mas vale os 3 pontos. Quem ganha, quem soma 3 pontos. O Bahia tem 30 pontos, deixa a casa dos 20 para trás e agora vamos tentar chegar nos 40 o mais rápido possível. Muito boa tarde, Anderson, boa tarde, Nilson, boa tarde a você, toda a galera ligada aqui com a gente na nossa live do Galácticos Online. É bem verdade, há muito tempo a gente não via uma situação dessa, Bahia e Vitória vencendo na mesma rodada, os 2 fora da zona de rebaixamento, muito bom a gente começar a semana assim. Semana passada eu disse aqui que acreditava ainda que os 2 escapavam do rebaixamento, alguns me chamaram de louco, mas eu volto a dizer, não é só pelo que o Bahia e o Vitória estão produzindo, porque ainda vamos falar disso, eu acho que principalmente o Bahia ainda está devendo um pouco, mas assim como o Bahia e Vitória, tem muito time aí lutando para não cair e lutando de uma forma muito desesperada, não convencendo, então eu vejo muito time ruim da parte de baixo da tabela, e eu acho que Bahia e Vitória têm totais condições de se safarem aí desse rebaixamento, mas temos que analisar muito, principalmente essa partida do Bahia, viu, Anderson? Ontem eu estava convicto que o Vitória iria ganhar o jogo. Eu estava assim, 100%. Quando eu cheguei na rádio, sabe aquela coisa que a gente tem assim, né? Nós 3 temos isso de Nilson fala com os astros. Vou confidenciar aqui, inclusive, que o Anderson Matos apostou num bolão que a gente tem num grupo de amigos, botou 3-1 lá. Eu cravei o jogo do Bahia, eu botei 1-0 Bahia, o do Vitória não estava tão confiante não, eu botei 1-1. Mas o Anderson cravou 3-1 no jogo do Vitória. Eu estava 100% convicto, né? Vitória fora de casa, vai jogar fora de casa, inclusive contra o Atlético Mineiro, que é um time que vai claudicando, né? O segundo pior mandante só perde para o Vitória, que é o pior mandante do Brasileirão. Então, estava tranquilo. Quanto ao jogo do Bahia, eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas quando teve o pênalti, o Rodrigão fez o gol, aí foi o alívio para o futebol baiano, né? Vamos aos melhores momentos do jogo do Bahia, porque é um lance discutível, essa questão do pênalti. Nilson Luiz acha que foi pênalti. Um torcedor acha que não. Eu não acho, eu acho que não foi. Um torcedor acha que foi. Machado não sei, vai falar que é pouco. Luiz acha que não.
Enfim, vamos discutir sobre isso, é algo discutível, um lance muito difícil, muito rápido também, principalmente para vocês dois que estavam lá, o Machado estava do lado, né, do pênalti. Então, vamos aos melhores momentos e depois dos melhores momentos, nós vamos discutir aqui esse lance do pênalti. Quero sua participação. Foi pênalti? Não foi? Foi garfado o Grêmio? Não foi? Não importa, o Bahia ganhou 1-0, isso que fica. Vamos aos melhores momentos do jogo do Bahia? Nilson Luiz. Vamos lá, vamos passar aqui para a galera os melhores momentos do jogo do Bahia. O Bahia tentando aí com o Rodrigão, né, no início do jogo, um chute de esquerda na saída errada da zaga do Grêmio. E o Bahia até que tentou no início do jogo, né? O Grêmio estava um pouco recuado, o time praticamente reserva em campo. Mas a partir dos 15, 20 minutos o Grêmio começou a gostar do jogo, né? E aí começou a pressionar mais o Bahia deu uma caída no meio do primeiro tempo. E aí depois dos 30, 35 o Bahia voltou a ser ofensivo. Voltou a pressionar a equipe do Grêmio, né? Aí a cabeçada aí do jogador Edson e o Paulo Vitor, que é bom goleiro, muito seguro no jogo, né? Fez essa intervenção. O chute do Edilson de fora, né? O Juninho, né? Os poucos chutes do Bahia no segundo tempo, né? Essa falta aí bem cobrada pelo Juninho, quase pega o Paulo Vitor. E o Grêmio sempre gostando do jogo, né? No segundo tempo o Grêmio foi melhor. Esse jogador é bom, esse Arthur, hein? Liso. O Everton, que é o 11, né? O Arthur também esteve em campo. Aí o chute do Patrick, a bola bateu na trave, o Fernandinho na volta, com o gol aberto, o Jean conseguiu fazer uma grande defesa. Estava 0-0. Né? O Grêmio, nesse momento, mandava no jogo, né? Vinha pressionando o Bahia, o Jean fez uma excelente defesa, né, na bola, no chute frontal do Fernandinho. Aí o lance do pênalti, né? O toque do Regis, e aí a confusão. Né? Confusão, demorou muito. O Rafael estava perto do lance ali, mas o árbitro parou, olhou, pensou, depois ele marcou. Ele não marcou de imediato, ele estava um pouco afastado do lance, mas para mim o Edilson ali, o Edilson vai tropeçar, ele tropeça, aí a mão dele cai e o Alione faz uma ceninha, mas tocou por baixo. Para mim, pênalti. Para quem foi prejudicado durante o ano passado e esse ano... Inclusive nesse jogo, pênalti na de Gaju. Teve um pênalti na de Gaju, mas teve um pênalti pro Grêmio também, viu? Teve um pênalti pro Grêmio também, no empurrão dentro da área do Bahia. Agora, tô nem aí. Pelo menos uma tem que ser nossa, né? A gente sempre perde nas divididas. Então, se não foi, vai ficar sendo. O que vale é que tá 1-0 pro Bahia lá, 3 pontos. Eu não gosto de injustiça. Todo mundo sabe, né? Quer dizer, nem todo mundo sabe. Agora, essa questão do Rodrigão, eu digo ema, é na brincadeira. Claro que a coisa é séria. Agora eu digo ema porque direto, Machado, desde quando era pequenininho, Bahia e Vitória prejudicados e neguinho, ó, nem aí. Aí o Corinthians 0, Flamengo era geladeira, forno, queima ele, incendeia ele, apedreja ele. Agora quando é Bahia e Vitória, vira a cara, tá nem aí. Quando é um dos grandes e tal, então, meu irmão, aí é difícil. Por exemplo, no jogo, um pênalti para Edgar Júnior, em cima do Edgar Júnior, um pênalti em cima do jogador do Grêmio. Essa questão é a falta de profissionalização dos árbitros. Rapaz, saiu, ainda bem, viu? Então, se ficar nessa onda de árbitro de vídeo, aí vai tapando só com a peneira. Não sei o que lá, tapa só com a peneira. Tem que botar assim, você vai ser somente árbitro de futebol. Profissionaliza e acabou, Machado. Na minha opinião, tem que ser assim. Primeiro, a comentar sobre o lance, a gente tem que lembrar que o árbitro tem somente aquela fração de segundos ali para identificar se foi ou não pênalti. Eu digo isso porque ontem eu que estava no gol ali do Dique do Tororó, estava já atrás do banco me posicionando para fazer as entrevistas pós-jogo. Quando eu vi o lance, eu cravei, foi pênalti. Eu vi o Edilson escorregar, cair e o Alione sendo derrubado pelo Edilson. Porém, depois vendo as imagens pela televisão, eu já mudei um pouco de opinião. Aí a imagem. Pois é, eu acho que já não foi tão pênalti assim. Eu acho que se foi pênalti, Anderson, eu marcaria pelo toque na mão do Edilson na bola, se é que ele existiu, porque é uma imagem muito rápida, mas eu acho que o Alione foi muito inteligente também no lance. Ele utilizou da sua experiência para dar uma valorizada toda essa situação. Então é isso. Ontem, ao meu ver, foi pênalti. Mas, é como eu estava falando anteriormente, assim como o árbitro, eu vi o lance distante, o árbitro não estava bem posicionado no momento desse lance, e hoje, vendo as imagens, hoje não, ainda ontem à noite, quando eu vi as imagens, eu achei
que não foi pênalti. Mas aí tem dois detalhes. A gente citou aqui também aquela situação de que houve um pênalti para o Edgar Júnior, houve um pênalti para o jogador do Grêmio. Eu acho que um erro não justifica o outro. Lógico, o Bahia foi beneficiado, o torcedor está feliz, já foi prejudicado muitas vezes, mas acho que essa história de lei da compensação no futebol, a gente não pode pensar muito assim, porque um erro não pode justificar o outro. E sobre o que você falou aí de recurso de vídeo, eu acho que é necessário, Anderson, porque a gente reclama tanto que o Brasil é ultrapassado, que o Brasil fica para trás. Todo mundo está se atualizando, não está permitindo que aconteçam erros, e aí a gente vai ficar na contramão da história. Eu acho que se faz necessário o árbitro de vídeo, assim como você disse, Bahia e Vitória já foram muito mais prejudicados do que beneficiados nos campeonatos brasileiros da Série A. Mas ontem o Bahia acabou se dando bem nessa. Olha, eu acho que não foi pênalti. Aliás, eu tenho 100% de certeza que não foi. Mas o Lena Amos, é um nome estranho aqui dele, ou dela, né? A Lena Amos, ou é marido e mulher, porque às vezes tem isso no Facebook, diz que o ombro do Edilson toca na perna do Alione. Então ela comunga da mesma opinião do Nilson Luiz. É aquilo que eu digo, é um lance discutível. Eu tenho 100% de certeza que não foi, ele se joga, foi Mandrake esperto, o Alione, né? O Alióleo. Então... Anderson, um detalhe também, que muita gente viu, mas não comentou, porque depois que ele marca o pênalti, o adicional chama o árbitro. Os jogadores do Grêmio fazem uma pressão no adicional, e o adicional chama o árbitro. O árbitro dá um tempo, vai lá. O Flávio vai lá, tenta conversar com ele, a pressão. E no momento o adicional pipocou. Porque eu tive a informação ontem na arena, um dos gandulas que estavam ali perto disse assim, ele disse que não viu. Para que chamou? Na pressão ele pipocou, ele falou, não vi. O árbitro voltou e confirmou o pênalti. Vai que esse cara disse que não foi pênalti, a confusão que não ia ser. Aos 50 do segundo tempo, então, o árbitro, para mim, marcou na convicção, ele estava ali no lance, foi um lance muito rápido, houve um contato com a Alione, queira ou não queira, não foi uma jogada lisa, teve o contato, pequeno, mas teve, mas na velocidade esse contato derruba o jogador do Bahia, que dá uma enfeitada também. Eu vou repetir, olha, nós fomos tantos prejudicados, né? Esse ano mesmo o Bahia foi tão prejudicado, né? A diretoria do Bahia reclamou tanto da arbitragem, pelo menos tem que dar uma pra gente. É umazinha só, não vai fazer falta pra ninguém. Você achou que foi pênalti? Olha, pela rapidez do lance, eu achei que o árbitro marcou com convicção. Eu daria o pênalti pela rapidez do lance. Então, pra mim, houve o toque, foi pênalti. Tirando essa questão do pênalti, só fazer um adendo a estudo de arbitragem. Detalhe, exclui o lance do pênalti. Pra mim, a arbitragem do Luiz Flávio foi muito ruim ontem, marcando muita falta que era boba em algum momento, em outros que era uma falta mais clara, ele deixava correr. Teve um lance mesmo que o Kahneman estava disputando a bola com o Rodrigão já no segundo tempo, dentro da grande área, o Kahneman se joga, o Rodrigão ia sair cara a cara com o goleiro, ele marcou perigo de gol, como eu disse na transmissão. Então acho que a própria arbitragem do Luiz Flávio deixou os jogadores, principalmente do Bahia, e a torcida irritada, porque algumas faltas bobas para o Grêmio ele marcava, para o Bahia ele era padrão europeu, deixava correr o jogo. Então eu acho que, independente desse lance do pênalti, que a gente já deu aqui as nossas opiniões, eu acho que a arbitragem do Luiz Flávio deixou um pouquinho a desejar sim, viu, Anderson? Entendi. Tá a galera reclamando que o áudio tá baixo, mas eu ouço aqui, a gente tem aqui o retorno. Aí o Machado aqui, né, tem um delayzinho. Achei normal, tô achando normal o áudio, né? Aliás, não foi um só, foram 4, por isso que eu tô dando a satisfação aqui para você. Inclusive teve um torcedor que disse, tá normal, tudo normal. E eu quero falar com o torcedor aqui, vários comentando, né? Deixar um abraço pro Danilo Aguiar, pro Adailson Araújo também, o Robson Cravo falando boa tarde, galera. A Lena Amos falou sobre o áudio aí e tal. O Ricardo Lira manda mensagem aqui. Boa tarde, Anderson. Um repórter disse que Mancini pode ir pro Atlético Mineiro. Qual a chance disso acontecer? O Vitória tem contrato com o Mancini até o final de 2018. O Mancini, eu acho que ganha cerca de 300 mil reais, não sei, eu acho que esse é o salário, né? Eu estou dizendo aqui pelo que eu ouvi quando ele veio. E a questão da cláusula contratual, a rescisão, são os tempos até o final, do salário até o final. Se o Atlético Mineiro quer levar o Mancini, pague seus mais de 3 milhões, né? Acho que 4 milhões e tanto. Eu não fiz as contas ainda não, as contas, mas Anderson, dá por aí. Vale lembrar que o Mancini já está bem adaptado a Salvador, além de toda a questão do Vitória, ele já está bem adaptado a Salvador. Inclusive, quando foi demitido da Chapecoense, já estava morando em Salvador quando acertou com o Vitória. Então, acho que é muito essa questão de especulação de mercado. Só lembrando, aproveitando que a audiência está alta, galera, compartilha essa live, porque quanto mais pessoas assistirem,
Mas o programa aumenta, Márcio tá voltando essa semana, quem sabe Galácticos na TV com 1 hora de duração aí, largando a bomba pros parceiros aí. Manda um abraço aí pro Wagner Monteiro, Nilson. Um abraço, Wagner, obrigado pela audiência. Agora eu podia dar um toquezinho no jogo de ontem, rapidamente, para não me alongar muito. O Bahia não jogou nada. É mesmo, Nilson? Não jogou nada o Bahia. O Bahia é muito aquém do que nós queremos, nós temos que cobrar, nossa função é cobrar. Tem torcedor que não gosta quando a gente diz que o Bahia não jogou bem, porque o torcedor quer que ganhou, jogou bem, não é assim. Ganhou, mas não jogou bem. Valeu pelo resultado. Agora o futebol apresentado em campo, uma equipe que foi dominada boa parte do jogo, sem profundidade, sem funilamento de jogados, laterais, né? O ponto fraco do Bahia são as laterais, mas valeu pelos pontos. Agora, futebol em campo, o Bahia deixou a desejar. Deixou a desejar, Machado? Bastante. Time... eu gostei apenas do Bahia ontem, o sistema defensivo. Me passou um pouco de segurança. O Jean fez algumas defesas importantes, principalmente naquele chute do Fernandinho. O Thiago não deixou o Jael jogar. O Lucas Fonseca também estava muito bem. Do sistema defensivo, acho que quem mais destoou foi o Eduardo. Jael jogou ontem? Jael? Jogou? Jogou, você não lembra não, pô? Não vi, Teve não. hora que ele deu uma cotovelada no Thiago. Ele pegou na bola ontem? Tocou, pô. Eu lhe mostrei na hora. Brincadeira essa parte. Rapaz, tem torcedor, Rafael, que liga pra rádio pra pedir Jael no Bahia. Pelo amor de Deus. Inclusive, peguei uma sonora com o Jael hoje no galácticosonline.com, a partir das 18 horas, não sei a hora, você vai ter que acessar. Tem entrevista com o Jael falando sobre isso. Será que ele pensa em voltar ao Bahia? Você quer o Jael de volta no Bahia? Mas voltando a falar, eu gostei do sistema defensivo do Bahia. Eu acho que o Eduardo foi quem destoou. O Eduardo não vive um bom momento. O Juninho, ofensivamente, às vezes deixa um pouco a desejar. Eu acho que até por orientação tática, mas defensivamente eu vejo nele muita personalidade. Agora, do meio para frente, o Bahia, infelizmente, deixa muito a desejar. Segue faltando as triangulações. E a minha percepção do jogo de ontem foi a seguinte: se o Grêmio vai com pelo menos mais um jogador titular no ataque, sei lá, o Luan não podia, mas a gente sabe, um Barrios, até o Everton Cebolinha, se entrasse de primeira, talvez o Bahia não sairia tão bem desse jogo não, porque o Arroio fez uma partida muito ruim, o Jael não jogou nada, o próprio Fernandinho tentava algumas coisas, mas o setor ofensivo do Grêmio não foi bem no jogo de ontem. Se fosse, eu acho que a situação podia complicar um pouquinho pro Grêmio. Ô, Luiz Navegarte, vem cá, meu irmão, fala aqui, o jogo foi ruim mesmo, tá? Rápido, viu, meu filho? O jogo foi horrível. Pois é, a voz da consciência aí, ó. Todo mundo, né? Você também achou que foi ruim o jogo? Pra todo mundo criticando o tal do Bahia, né? Eu não assisti, o jogo foi na mesma hora do Vitória, não botei pra gravar, minha casa não tem isso, né? Isso é a casa do Nilson aí, né? Quem tem dinheiro tem, né? Eu, por enquanto não tenho como fazer, tô construindo minha vida, né, Nilson? Nilson cheio de grana aí, canário pra caramba, meu irmão. Olha, o Osmário Pereira fala aqui, Bahia, futuro segunda divisão. O Christian Santos, só fala do Bahia que ganhou na sorte. Não, meu amigo, a gente está dividindo o programa aqui e vamos falar do Vitória agorinha. Estava até falando com o Luiz Navegarte, colocando ali a questão da ordem do Vitória, né? O Nau Barbosa, time foi reserva, mas são reservas de luxo, falando do Grêmio, né? Sobre o que Machado falou. Vale ressaltar, reserva não foi misto. 6 jogadores titulares estavam em campo, 4 eram reservas. Beleza. 4 não, 5, perdão. Beleza, né? Falamos muito do Bahia aqui no início do nosso programa. Aliás, o jogo do Bahia foi bem discutível. Mas agora está na hora de falar sobre o jogo do Vitória. Eu não achei que o Vitória jogou bem. Tá? Aquela coisa assim, o Vitória bem. Aquela coisa de, sabe, de tal. Mas ganhou o jogo, fez 3 gols. Até deixei uma pergunta no meu Facebook, né? O Vitória, fora de casa, faz os gols e vence os jogos. Dentro de casa, nada. No Barradão, nada. E me perguntando por que isso acontece. Chega do lado de fora, fica lá atrás o tempo todo, né? Aquele negócio bem, estratégia do Mancini, está dando certo. Bem lá atrás, joga por uma bola. Bem lá atrás, jogando por uma bola e faz os gols. Vamos aos melhores momentos para você ver, confirmar ou não o que estou falando? Seu Luiz, olha lá. Eu não achei que o Vitória foi tão bem, mas vamos aos melhores momentos. Aí é o gol, né? Rapidinho, Felipe Souto dá um passe pro Neilton, que marca o primeiro gol do Vitória. Abriu o jogo aos 2 minutos do primeiro tempo. Bolaça ali do Felipe Souto, né? Era pro David, mas o fantasminha, camarada, Gasparzinho, chegou ali. E aí o gol do Casares, falhou o Wallace e o Felipe Souto para mim. O Wallace está muito mole, né? Muito mole. E o Souto não acompanhou o Casares, gol de empate 1-1. E o jogo ficou feio, né? Depois desse primeiro gol do Atlético, sem tantas emoções, até o Vitória fazer o segundo. O cruzamento vem da esquerda, buscando ali o Fred, defesaça do goleiro Kaique, pegou muito ontem, viu? O gato preto, como gosta de ser chamado. Não diz nada não, Luiz, ele gosta de ser chamado assim, gato preto. Ele gosta de ser chamado assim, fazer o quê? Olha a falta, ó.
bateu bem ali o Otero, defesa de novo do Gato Preto. É Gato Preto, acabou. Ui, tem um certo. E aí o segundo gol do Vitória. Trellis domina, tira do goleiro, toca pro Iago, que dá uma bomba ali rasteira, ampliando o placar. Na verdade, ampliando não, né? Desempatando o jogo. Aí é 2-1. Trellis é brigador, lutador, que homem, viu, rapaz, esse colombiano, viu? E aí o gol da equipe do Vitória, né? Gol do Iago. Bom jogador esse Iago, grata surpresa, né? Pertence ao Vitória. E aí a falta do Casares, a bola passa por Deus e o mundo, meu amigo. Todo mundo, não dá pra entender a palavra. Passou por 20 jogadores, ninguém trisca nela e foi pra fora. Falta do Otero, Kaique de novo. Gato Preto. Ui, Gato Preto. É como o cara gosta de ser chamado, meu irmão. Gato Preto, acabou. E aí o escanteio, logo em seguida, a cabeçada, a joelhada do Valdívia e a bola vai pra fora, né? Você vê que o Leonardo Silva furou, o Valdívia pan também. Chute forte. Bola, rapaz, essa bola aí, meu irmão, tava 2-1 ainda. Pega na trave e sai. Se faz o gol, é barril. E aí o gol de Elinho enquadrado, parceiro. Aí é barril. Aí eu faço direto contra Bruno Queiroz, Rafael Machado. Pego esses caras aí, bato todo mundo no play. Tá. L1 enquadrado, Tá pan, gol de Santiago Trellis, coisa Tá boa. 3-1 pro Vitória. Eu não achei que o Vitória foi bem, por quê? Vou explicar agora. Esperei os lances passar. Porque o Mancini não quer que o Vitória vá bem fora de casa. A estratégia do Mancini não é jogar bem, é ganhar. É jogar nos erros dos adversários. E tem feito muito bem isso aí. Então, a questão de jogar bem é com a posse de bola, aquela coisa toda. Mas, para a proposta do Wagner Mancini fora de casa, não foi bem não. Foi excelente, entendeu? Foi maravilhoso, porque o que o Mancini quis, aconteceu. O David saiu, o Chiesa entrou, o Chiesa tá muito frio, né? Aquele negócio. Você vê o Trellis a 340 por hora, sabe aquele negócio? E o Chiesa assim, ó. Eu tô jogando, sabe? Não tá mais aquela vontade, não tá mais. O Trellis não, já é diferente. Então, se for jogar assim nessa estratégia, o torcedor não tá ligando para jogar bem ou mal. Ele quer que isso dê certo, que o Vitória saia com os resultados. Olha, quando você vai comentar um jogo, eu trabalhei no jogo do Bahia ontem, no mesmo horário do jogo do Vitória. Mas lá da profissão, você tem que fazer o quê? Gravar o jogo. Tem equipamentozinho lá em casa velho, eu gravei o jogo e hoje pela manhã... Velho nada, é velho, última velho. geração. É velho, Desse tamanho, até pirata. desse tamanho aqui, ó, gigante. Aí eu gravei o jogo, porque eu também fui na Band hoje, como na Lima Matos, lá com Juliana, e sabia que ia ser perguntado em relação à Vitória. Olha, Anderson, eu tenho assistido alguns jogos do Campeonato Brasileiro nos últimos dias, nas últimas rodadas. E eu não tenho medo de errar. O Vitória tem jogado o melhor futebol tático da competição no momento. Não é o mais bonito, mas taticamente o Vitória é a equipe mais arrumada hoje do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a equipe sabe das limitações e faz exatamente 100% que o técnico Wagner Mancini pede. O Vitória joga um futebol tático quase que perfeito, hiper sincronizado, sabendo das limitações, respeitando o adversário e pegando o adversário no erro. O futebol parecido com o do Corinthians, quando estava aí ganhando todos os jogos. Não propõe o jogo, mas pega o adversário de calça curta. Você vê que os 2 gols do Vitória ontem, os 2 últimos gols, saiu de quem a bola? Saiu do goleiro. Então o Vitória faz um futebol tático perfeito. E aquilo é ensaiado, aquilo não é aleatório não. Aquilo é treinado, a saída é treinada. Aquilo ali é executado no Bardão dia a dia. Então o que acontece? O Vitória hoje joga o futebol taticamente melhor do Campeonato Brasileiro. Não vi nenhuma equipe hoje, no momento, porque futebol é momento, jogar tão bem sincronizado taticamente como o Vitória joga. Eu não digo o dedo, mas tem a mão do técnico Wagner Mancini na equipe. Parabéns ao Vitória. O jogo do Botafogo é um jogo perigoso, mas eu acredito que o Vitória vive um momento melhor para jogar fora de casa. O Vitória vai ao Rio de Janeiro com muitas possibilidades de vencer o Botafogo e se afastar da zona de rebaixamento. Sobre essa situação de desempenho e resultado que o Anderson citou, que o Vitória talvez não tenha apresentado um futebol vistoso, mas eu acho que esse é o momento mais de desempenho. A gente viveu uma fase há alguns anos, lá em 2010, por aí assim, que a gente vivia o futebol da posse de bola, o tic-tac do Guardiola, aquele time que girava a bola até chegar ao gol. Mas hoje a gente vem vivendo um processo de readequação ao futebol, principalmente aqui no futebol brasileiro. Hoje em dia o futebol não se resume mais somente a ter a posse de bola. Hoje em dia o futebol é muito mais questão de eficiência. Como o Nilson disse,
O Corinthians foi campeão brasileiro jogando de forma reativa. O Botafogo, no ano passado, era um dos times candidatos ao rebaixamento, mas jogando de forma reativa, chegou à Libertadores. Esse ano chegou às quartas de final de Libertadores, jogando de forma reativa. É o que está dando resultado no Vitória. Eu acho que o Mancini tem que manter essa postura jogando fora de casa. O problema é que dentro de casa, no Barradão, nem sempre o torcedor vai ter a paciência para que o Vitória atue dessa forma. Mas eu vejo o Mancini hoje com o seu grupo nas mãos e o Vitória tem sim uma postura tática impecável, um time muito obediente ao seu treinador. E como eu disse semana passada, vejo o Bahia e Vitória ainda com boas possibilidades de se salvarem os dois do rebaixamento. O Vitória, muito mais pelo desempenho. O Bahia, contando também com as falhas dos adversários que não têm desempenhado um bom futebol. Você falou no que eu queria aí, Machado. O Corinthians não joga bem, na minha visão, naquele futebol bonito de se ver assim. Mas encaixa, assim, um contra-ataque é fatal. Vitória e Corinthians na Fonte Nova, que o Vitória tomou 1-0. O Corinthians foi horrível, bicho. O Corinthians dava pena. Aí depois foi encaixando, tipo o Vitória, encaixando, fora de casa, em casa, encaixando, ganhando todo mundo, 1-0, 1-0, como o Vitória tá fazendo aí. Placares magros, mas tem saído com a vitória. Esse resultado aí, 3-1, não vem acontecendo, né? Teve com a Ponte Preta e tal, mas a Vitória geralmente ganha de 1-0. Renato Lima, um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência, viu? Um abraço aí pro Renato Lima, ligado na gente. O Thiago Maza dizendo que o Vitória precisa comprar Kaique Sá e Trellis. Trellis é do Vitória, até o ano que vem, inclusive. O Kaique Sá pode ser, basta o Vitória querer, 2 milhões, né? Pagou, é do Vitória. A preferência é toda rubro-negra. Estou explicando até a situação aí que o Thiago Maza perguntou. O Joel Francisco fala que o Chiesa não tem espaço no time do Vitória, dormindo em campo. O Diego Gazar disse que a luta do rebaixamento vai ser até a última rodada, porque a diferença do 9º ao 20º está muito pequena. Já já a gente vai falar sobre a classificação. Você viu a declaração do Daniel Nepomuceno, presidente do Clube Atlético Mineiro? Não? Então veja e ouça agora aí a besteira que falou o Barbudo. Aqui o Mikael não é mais treinador nosso. Hoje era um jogo decisivo para a gente buscar essa vaga na Libertadores e não posso aceitar perder para o Vitória por 3-1 dentro de casa, né, a 7ª dentro de casa. Quero já agradecer ele no vestiário, tentou, veio, conseguiu o grupo com ele, mas é resultado e agora a gente não pode ficar brincando com mais nada. Então eu vou marcar essa semana uma coletiva com vocês, né, já peço já aí para ter paciência para conversar, mas é um momento de despedida, um momento de sair de técnico. Aqui o Mikael não é mais treinador nosso. Hoje era um jogo decisivo para a gente buscar essa vaga na Libertadores e... Beleza, torcedor. Infelizmente tivemos uma queda aqui em tudo, em geral, e a gente deu aquela... Isso me deixa tão chateado, você não tem noção. Mas vamos finalizar aqui o nosso programa, Galácticos na TV, né? Agradecendo a sua participação. Você que assistiu a primeira parte está com a gente agora aqui. Muito obrigado pela participação, pelo comentário, pela pergunta que você fez e também sua opinião. Valeu, um abraço também, Nilson Luiz e Rafael Machado. Abraço. Depois da queda de energia, um abraço a todos, né? Pois é, a energia foi que nem o Edilson ontem, tava indo de boa, de repente escorregou, derrubou a gente aqui. Mandando um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Lembrando, acesse galácticosonline.com, que hoje a gente vai ter matéria com o Éder, que deve ser titular no próximo jogo do Bahia. Jael, que também falou, o capitão Thiago, muitas matérias interessantes no galácticosonline.com. Mandando um abraço pro Átila Santos e o Paulo Vitor Machado, que estavam ligados aqui, pedindo para mandar abraço. E até a próxima, galera. Valeu, eu tava colocando o microfone aqui, não deu tempo de ajeitar, então vou terminar com o microfonezinho na mão. Um abraço, torcedor. Valeu, Luiz Navegarte, Regis também que tá ali com a gente. Valeu, Regis. Um abraço para todo mundo e até amanhã.